Olha, de acordo com estudos de uma companhia germânico-americana, as mulheres brasileiras ocupam o 4º lugar na lista das mais estressadas do mundo. No ano passado, a Conferência de Biologia Experimental, que aconteceu nos Estados Unidos, apontou que as mulheres têm mais chances de apresentar problemas cardíacos depois de situações estressantes. E hoje nós vamos falar sobre como isso pode influenciar e prejudicar a saúde feminina. Estou aqui, lógico, com o Dr. Belarmino José da Silva. Doutor, saudade de você já, viu? O pessoal estava perguntando. Boa tarde a todos de casa, boa tarde a todos aqui da equipe. Feliz de voltar já. É, coisa boa. Doutor, esse tema estresse, nossa, é extremamente abrangente, né? Exatamente. Quando a gente fala em estresse, o que acontece com o nosso organismo, biologicamente? Biologicamente, o estresse, na verdade, ele é necessário. Existem 4 etapas do estresse. O que nos faz estar aqui, por exemplo, é o estresse. O estresse significa, tem um estresse bom e um maléfico. O estresse bom nos faz evoluir, ir para frente e aceitar desafios. Mas o termo estresse é tudo aquilo que exige uma força maior do que habitual para resolver problemas. A pessoa vai lá dentro e quando não encontra essa força, porque normalmente quando você encontra, você está aprimorando a sua vida, você está aprimorando, todos nós temos que ter metas. E é o estresse, que é o nível 1, são 4 níveis. Então, biologicamente, na primeira etapa, está tudo em harmonia, a gente chama de período de alerta. O alerta, o que vai ser feito, como vai ser feito, eu tenho condições, tem que saber o seu limite. Na segunda fase, é liberada adrenalina, já começa a tumultuar. Já começa, a pessoa não tem tempo para mais nada, ela está hiperacelerada, começa a fazer tudo de uma forma sem GPS, ok? E na terceira, devido ao estresse, há uma queda geral da imunidade. É quando começa a aumentar o cortisol, que dá para dosar no sangue. Cortisol é o hormônio do estresse. É o hormônio do estresse. Dá para quantificar até em números a quantidade de cortisol. E esse cortisol, ele é maléfico para o organismo. Ele gera uma situação que vai fazer contrair artérias e veias, pode gerar dor de cabeça, hipertensão. Até na pele podem surgir lesões de pele, tipo o vitiligo, a psoríase, tem tudo a ver com o emocional. Eu acho bem pertinente o termo estresse, porque sempre nós colocamos aqui causas, e sempre vem o estresse. Então, o estresse é a forma enquanto nós fisicamente e psiquicamente estamos em harmonia ou não. Quando não está, caímos naquela primeira fase que é o alerta. Como saber se a mulher, já que a gente está nesse foco de saúde da mulher, está em harmonia ou não, doutor? Existe, tipo, o exame para fazer ou, de repente, um diagnóstico para que ela mesma faça? Existe tanto laboratorial quanto psíquico. Seja a mulher ou o homem, nessa fase do estresse, ela entra em confusão mental. Ela começa a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, se cobra mais do que pode, acaba desconhecendo seu limite e a imunidade cai. Então, fica vulnerável a várias coisas. Você consegue observar bem o estresse em pessoas que têm múltiplos focos. Porque na vida a gente tem que fazer por hierarquia. Você vai vencendo um obstáculo, segundo, né? E quando a pessoa tumultua, a mulher tumultua muito, filhos, casa, família, os agregados familiares, serviço, trabalho, contas a pagar. E, na verdade, a mulher é o esteio de uma família. Por mais que se evolua em pleno século XXI, é com a mãe que os filhos vão provavelmente se consultar, com o pai também, mas impreterivelmente com a mãe. É verdade. Bom, doutor, só vou já abrir telefone, pessoal de casa, porque a gente não tinha aberto até agora. Então, assim, qualquer dúvida relacionada a isso que a gente está falando, o estresse da vida feminina, o estresse na saúde, seja feminino ou mesmo masculino, você pode ligar para cá. O telefone é o 3381-3200. Doutor Belarmino vai responder para você. Ok, continuando, doutor. Voltando lá, então essas alterações socioeconômicas e culturais colocaram a mulher muito à berlinda. Na verdade, a mulher passou a ter múltiplas tarefas. E essas tarefas, quando elas são concomitantes, não havendo a parceria, família, amigos, qualquer problema em trabalho, pessoal ou de relacionamento, isso vai a uma carga alta, podendo levar a alteração cardíaca, taquicardia,
úlcera gástrica, o estômago pode passar, libera mais ácido clorídrico, a pressão aumenta, porque o que faz o cortisol? O cortisol, ele faz uma vasoconstricção, ele reduz o diâmetro de veias e artérias. Então, quer dizer, todo o corpo passa a sofrer a partir do momento que tem ação do cortisol. Na primeira etapa é adrenalina. A adrenalina é o nosso motor, todos nós precisamos. Agora, a forma de lidar com essa adrenalina pode evoluir para uma fase da liberação do cortisol, que não é muito bom. E o cortisol tem duas formas de dosar, o da manhã e do meio do período, por exemplo. Às 7 horas da manhã ou às 9h30 da manhã. Aí a gente consegue ver se logo após acordar, teoricamente é para dar baixo. Quando se dorme, se tem o repouso. Esse repouso deve levar a uma harmonia. Então, às 9h30 ou 10 horas, eventualmente poderá estar mais alterado, que já tem os afazeres E aí são do dia os a dia. momentos de fazer o exame. Tem que fazer um de jejum, logo no começo da manhã e outro no meio da manhã. Seria interessante todo mundo medir o estresse para saber como é que está a sua vida e, consequentemente, imunidade, vários outros... É bacana colocar isso, Suzana, que vai diferenciar a forma como cada um lida com o estresse. Às vezes o cortisol está elevadíssimo, mas a pessoa lida super bem com aquilo, está sob controle. Mas é muito difícil, né, doutor? É muito difícil. O que caracteriza o estresse é quando se perde o controle da situação. A gente tem uma dúvida já por telefone. Alô, quem fala? Alô? Oi? Alô? Estou com alguém na linha, o pessoal passou aqui para mim. Deve ter caído a ligação. Okay. Enfim, doutor, como a mulher ou mesmo o homem pode lidar, já que a gente está falando sobre isso, lidar com o estresse, com esse cortisol alterado? Primeira coisa, conhecer seus limites. Segundo, no caso da mulher, aprender a delegar funções. Não absorver todas as funções. Aprender a dizer não. No bom sentido que não pode querer se multifacetar enquanto essência, senão ela não vai conseguir os objetivos dela. E nós temos um fator, um agravante aí, que é a TPM. A TPM já, naturalmente, ela libera adrenalina, ou seja, toda mulher, uma semana antes de menstruar, ela já está na TPM e, coincidentemente, ela já libera adrenalina nesse período. Ela fica mais agitada, tem mais dor. Se não controlar, até uma TPM pode levar a uma situação de estresse. Olha só. Doutor, o pessoal aqui me passou, a produção me passou, que parece que é a Mara, que estava no telefone, uma nossa telespectadora, legal. E a pergunta dela era, ela tem lúpus, então ela pergunta se o estresse causa lúpus ou o contrário, o lúpus que causa estresse. Boa tarde, Mara. Bacana pergunta. Na verdade, existe uma predisposição genética e pode ser desencadeado com esse estresse que ela está passando. O lúpus, ele tem uma carga no genoma, já vem lá, mas ele pode ficar adormecido a vida toda e nunca desencadear, ou passando por algum período de dificuldade, ele pode surgir. Então, assim, na verdade, ela já se nasce com a alteração. Ele está dormindo, o estresse pode dar o gatilho. Ele está latente e, dependendo do estímulo, ele pode ser reativado. Entendi. E só colocar assim, o estresse, na verdade, o grande problema dele é que ele baixa a imunidade, para todos nós. Herpes, afta, dor de cabeça, e para a mulher fica mais acentuado desde a menina, que já entra na pré-adolescência ali, com a menstruação, geralmente elas ficam muito agitadas. Muitas mães que dizem que as filhas ficam muito rebeldes, na verdade é que tem essa concomitância da adrenalina, da TPM com a situação de estresse. Em princípio, tem que conseguir lidar ela mesma, a pessoa mesma. Depois recorre a remédios. A gente já chega lá, mas temos dúvida aqui por telefone. Alô, quem fala? Oi. Oi, quem fala? É Marilda. Oi, Marilda. Você fala de onde? Da Itopava Seca. Tá certo, obrigada por sua participação. E sua dúvida é qual, Marilda? É o seguinte, eu tenho tido muita cândida e eu tenho ido já aos médicos, né, e eles não resolvem nada, assim. E eu queria saber se pode ser por causa de estresse e o que eu devo fazer, como tratar? Muito bem. Obrigado. Marilda. Marilda, pela pergunta. Olha, a gente sempre vem colocando aqui, Marilda, esse assunto. Tudo o que a gente fala, porque o estresse, na verdade, a gente pode entender como queda da imunidade. E tudo aquilo que leva a uma queda da imunidade, não só a candidíase, mas como Gardnerella, tem vários tipos, seja fungos, como a cândida, que é o caso da Marilda, ou bactérias. Tudo isso vai poder aparecer pela queda da imunidade. Então, é bacana saber administrar as adversidades, porque não necessariamente você tem que chegar naquela fase, a gente chama de exaustão. Começa com a ansiedade,
O segundo passo é uma pré-depressão e, por último, uma depressão com comprometimento físico. Ou uma úlcera gástrica, ou uma alteração neuronal, tem várias situações que podem ocorrer. E a candidíase na mulher é uma das mais frequentes. Então, desde que a mulher se conheça bem, podendo se controlar esse estresse, depois eu até posso comentar como fazer isso, ela vai ficar... Vamos falar, vamos já... Então, assim, ó, como a gente colocou anteriormente, né? Aprender a dizer não, saber lidar no dia a dia com o fator predisponente. Por exemplo, temas polêmicos, religião, política. Tem pessoas que conversam sobre isso socialmente e tem pessoas... Ficam estressadas ao falar. Né? Então, alguns temas a gente deve evitar. Religião, política, a não ser que você conheça bem quem está do outro lado, para poder se comunicar, porque pode gerar estresse. A religião também não se deve comentar. A partir do momento que você vê que tem uma abertura, a intimidade é muito importante como fator de não... É uma faca de dois gumes. Ou muito estresse, porque geralmente, eventualmente, a mulher sofre no trabalho, ela acha que em casa ela pode estourar. Ela não estoura onde tem que estourar. Né? Então, é meio que terceirizado. E esse estresse é bacana ser administrado para... Aquilo que eu falei da intimidade. A intimidade, você acaba conhecendo o outro de uma forma melhor. A mulher tem como conhecer e tem como dispersar esse estresse. Mas se, eventualmente, ela extrapolar, não reagir no momento que ela sofre esse estresse e deixar tudo para casa... Não é justo. Então, realmente, às vezes não engolir sapo, né? Não engolir sapo. Pegar leve e tentar resolver, à medida que as coisas vão acontecendo, tentar já resolver. Senão o estresse fica ali incubadinho. Doutora, a gente foi às ruas também para saber a opinião das mulheres e se elas são estressadas ou não. Vamos ver. Rodou. Às vezes. Quando? Na hora do serviço. De que maneira que o estresse atrapalha a tua vida, assim? O que tu deixa de fazer por conta do estresse? Um monte de coisa. O que, por exemplo? Quando estou estressada, eu não saio, deixo de sair, deixo de ir. Um monte de coisa. Nessa fase que está o estresse ali, ela deixa de fazer coisas porque, na verdade, perde o foco. O foco fica disperso porque, devido a nervosismo, a pessoa pode até desenvolver um transtorno obsessivo-compulsivo. Aquela coisa da agitação, vai 10 vezes ver se a porta está fechada, se trancou determinado. Isso é uma carga de estresse. Tipo assim, esquecimento, lapsos de memória. Também tem a ver com o estresse? Tem a ver, porque você tem que priorizar. E você chega num determinado momento que se perde o foco. O que eu vou priorizar? Deixa de ter prioridade e começa a gerar uma série de conflitos em múltiplos locais. Então, tudo na vida a gente tem que ver o que é mais prioritário e começar a resolver à medida que vai, para não gerar esse estresse, que é o estresse do cortisol. Adrenalina nós precisamos. Mas o cortisol em excesso não.